fácil não falar nada. Silvia, né? Isso. É muito fácil não falar nada, Silvia. Eu podia estar agora almoçando com os vereadores, falando do Abel Ferreira, do Palmeiras, né? Boa tarde, prefeito. Silvia Ribeiro, ponto da notícia. Sua saída do PL reacende uma discussão, né? E o senhor deixou uma semente, né, falando do outro espectro, né, da esquerda, para apoiar o Lula em relação ao PL. Isso reacende uma discussão nacional do eleitor que já está acordado. Né? PL é de direita, os outros partidos são de centro, mas estão indo para a direita, como o Podemos da Renata Abreu, apoiando o Flávio. Qual o prejuízo político nesse episódio, tanto para o partido quanto... não digo para o senhor, porque eu vi que tem bastante apoio, né, do que o eleitor pensa em relação ao Senado, aos senadores. Qual o prejuízo político que o senhor vê em relação a esse episódio da expulsão do PL? Eu me preocupo muito com relação às questões institucionais do país. A gente passa, o país continua... Estou já chegando nos meus 64 anos, não sei mais quantos anos Deus vai me dar para viver aqui, mas eu entrego hoje para os meus filhos um país muito diferente daquilo que eu herdei dos meus pais. Eles participaram de uma vida de uma história política. Eu achei que hoje a gente ia ter um mundo muito melhor, um país muito melhor do que a gente encontra hoje. A mesma preocupação eu tenho, porque os meus filhos vão continuar vivendo aqui, trabalhando aqui. Eu me preocupo com que país que eles vão herdar e o que eles vão poder fazer com esse país. Quando você tem uma afronta aos direitos básicos de cidadania, quando você pode fazer isso com um prefeito correto com o partido, fiel ao partido, leal ao partido, sem nenhuma consequência, você pode fazer tudo. Acho que isso é a nossa principal preocupação. O partido faz isso, aí um juiz faz outra coisa, aí outra instituição resolve fazer outra, sem o menor respeito aos direitos individuais, aos direitos humanos, e logo isso é uma coisa que vai disseminar, ninguém é mais respeitado dentro desse processo. Então isso é uma coisa que preocupa institucionalmente como vai ser o país que a gente vai entregar. A questão ideológica, deixa uma coisa clara aqui. O PL é um partido que ele acomodou os interesses conservadores do país. Através da liderança do Jair Bolsonaro, todos aqueles que de uma maneira ou de outra seguem essa ideologia, ou que têm valores mais conservadores, ou conservadores considerados mais à direita, buscaram um refúgio dentro do PL. Muito bem, acho muito bacana, um oportunismo interessante do Valdemar da Costa Neto, que se aproveitou desse momento aí para fazer esse partido ser a ponta de lança disso tudo, mas a gente percebe que ele por si só não garante absolutamente nada daquilo que os conservadores defendem. A liberdade de expressão, a estruturação das instituições, a firmeza das instituições, a forma como a gente imagina o país. Então, a demonstração que eles dão com a minha expulsão é que eles não estão preparados para a democracia que a gente espera que ocorra, que é a democracia que a gente espera que aconteça. Na verdade, nada mais é do que um déspota se utilizando do que você tem hoje de estrutura que o beneficia. E isso é muito lamentável, isso realmente é muito triste. Mas a gente vai continuar trabalhando, eu aqui na minha cidade, para que a gente tenha instituições mais fortes, criticando quando tiver que criticar. Se a gente não fala nada, a coisa continua. E é muito fácil não falar nada. Silvia, né? Isso. É muito fácil não falar nada, Silvia. Eu podia estar agora almoçando com os vereadores, falando do Abel Ferreira, do Palmeiras, né? De comparar, até você vai ser expulso que nem o Abel agora, toda hora. A gente podia estar falando de outra coisa, não precisava estar aqui expondo isso tudo, expondo esse pessoal todo mundo que era das pessoas que gostam de mim, que ficaram preocupadas. Eu podia ter ficado quieto, mas eu faço questão de falar, porque se a gente não falar, se a gente não tiver coragem, se todo mundo for covarde, como foi a decisão do PL de me expulsar, uma atitude covarde, se todo mundo for covarde que nem eles, o país não vai mudar. O país vai continuar sendo essa porcaria que a gente está toda hora reclamando, que você não tem segurança, são 40 mil pessoas, são 40 mil homicídios todos os anos, pessoal tendo que pegar gás de graça do governo, pessoal não tendo oportunidade de trabalho, um pleno emprego que a gente não encontra, não sabe onde é que está, todo mundo... As empresas precisando de trabalhador, as pessoas não... Sabe, até quando que a gente vai viver disso? Sem a gente conseguir... Então seria muito mais fácil para eu ficar quieto. Mas eu não vou me omitir, porque também eu tenho uma responsabilidade com a população daqui. É o país que eu amo, é o país que eu gosto, então eu vou ter que falar. Deus vai fechar. Obrigado.